Boca de bueiro, cemitério de dente, nuvem negra da galera, e você pode até pensar que são ofensas, mas não, são formas carinhosas ou pelo menos um pouquinho mais cômicas de nos referirmos àquilo que acontece com a maioria dos turcos, porque sim, minha gente, aqui é um país onde o tabagismo, ou seja, o consumo de cigarro, ainda é amplamente difundido. E nós estamos falando de difusão pela mídia, difusão pelas redes sociais. Não, por incrível que pareça, não. A Turquia é um daqueles lugares onde há uma censura. Quem acompanha séries turcas, quem conhece o universo da mídia, da produção de entretenimento aqui, já sabe disso. Então, em filmes e novelas, o povo inclusive borra, né, quem está bebendo e quem está fumando. Mas como é que um país que é tão certinho, né, nesse quesito, consegue ter uma população que fuma tanto? E como isso impacta a vida de quem mora aqui e de quem vem visitar o país? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, e eu resolvi abordar esse tema porque já me perguntaram algumas vezes. Essa semana passada lá no meu Instagram eu recebi 2 ou 3 perguntas sobre o mesmo assunto. Eu não sou uma pessoa que acompanha o universo das séries turcas ou da televisão da Turquia no geral, mesmo filmes, mas eu acredito que deve ter acontecido alguma coisa, alguma crítica, algum ator, alguém aí por fumar. E gente, sinto informar para vocês, a maioria desses homens muito bonitos que vocês veem, lindos, gatos e tal, tudo boquinha de cinzeiro. Todos. O homem turco, no geral, é raro você encontrar um que não fuma. E quando você encontrar um que não fuma, ou ele fuma outra coisa, e eu não tô nem falando de... Olha, quando eu falo assim, parece que eu tô falando de ilegalidades. Não, ou ele fuma xixa, no caso, o narguile, né? Ou ele fuma o que eles chamam de pro, que seria o charuto. Alguns turcos fumam charuto bastante, ou eles fumam aqueles vapes, e ainda tem um outro negócio que eu não me lembro o nome, mas é uma espécie de um filtro de cigarro que você soca numa maquininha, e aí você fuma, mas ele tem menos nicotina, enfim, toda uma questão, porque aqui é um hábito fumar. Talvez por ser um país frio, talvez porque as pessoas têm hábitos europeus, muitos aqui na Turquia, e existem países da Europa onde se fuma bastante. Eu costumo brincar e dizer que o turco, ele é o italiano sem o passaporte europeu, porque turcos e italianos se parecem muito fisicamente e também em hábitos. Os outros que eu conheço que fumam tanto quanto turcos são meus amigos italianos. Então, nesse vídeo, eu vou explicar para vocês por que isso acontece. Vamos deixar uma coisa clara, se você está chegando aqui no canal, esse canal, ele é organic. Eu tomei essa decisão na minha vida há, sei lá, uns 2 vídeos atrás, porque eu sempre gostei de postar conteúdo, mas a minha vida nunca esteve tão atribulada, e eu também acho que a internet virou um lugar chato. Eu não quero ficar assistindo vídeo hiperproduzido, eu gosto de vir aqui, de conversar, de compartilhar o que eu sei, e o que eu gosto, e o que eu penso, e sinceramente, sentar e gravar o vídeo, ter a ideia do vídeo, não é um problema pra mim, gente. O problema pra mim é sentar minha bunda bem ali, ó, e ficar na frente do computador, cortando vídeo, editando vídeo. É daí que o vídeo não sai, é por isso que ele não vai pra frente. Gravar, eu tenho muita coisa gravada, mas quem disse que eu tenho a coragem de editar? E também não vou pagar ninguém pra editar, porque não estou jogando dinheiro fora nesse momento. Então, ainda não rola. Se um dia eu estiver, assim, muito youtuber rica e tal, com certeza eu contratarei um editor. Mas, por enquanto, nós somos organic. É isso que acontece. Conversamos e pronto. Eu, quando mudei pra Turquia, vou fazer uma confissão aqui pra vocês, eu já fumava. Infelizmente. Eu tive esse momento na minha vida porque eu estava muito envolvida com o mundo das artes quando eu estava morando no Brasil. Mundo das artes, não que eu, fizesse intervenção cultural em faculdade pública, mas eu participava de uma companhia de dança e muitos dos meus amigos eram dançarinos e bailarinos, e essa galera fumava demais. Então eu também comecei a fumar escondido, e aí depois, quando eu mudei pra Turquia, eu percebi que não adiantava fumar escondido, porque o povo fumava na cara uns dos outros. Apesar de existirem leis aqui no país que proíbem o consumo de cigarro dentro de ambientes fechados desde o início dos anos 2000, aqui na Capadócia ainda existem muitos lugares onde é permitido fumar dentro. Mesmo que existam placas e uma lei dizendo que é proibido, você vai encontrar estabelecimentos onde, assim, o dono diz que pode, então pode. Tá todo mundo fumando lá dentro. Inclusive, no ano novo do ano passado,
Eu acho que eu até cheguei a postar lá no meu Instagram. Na Capadócia, as temperaturas são de -20, -19 graus, com neve ali em torno do Ano Novo, os meses de começo de janeiro até fevereiro. Mesmo com tudo isso, eu passei a virada do ano do lado de fora assistindo os fogos, mesmo que o lugar onde eu estava, o rooftop, no caso, tipo um bistrô, um pub que eu tava, fosse todo de vidro, eu fui lá pra fora. Por quê? Porque o povo estava todo fumando lá dentro. A minha chapinha da noite não sobreviveu 10 minutos com a baforação de fumaça na minha cara. E eu fui pesquisar e descobri que este é um hábito que vem, pasmem, do Império Otomano. Como quase tudo que existe nesse país, as raízes são otomanas. Isso porque naquela época fumar era um ato de hospitalidade. Então, digamos que você, que era um chefe de estado ali, um líder, alguém que estava na cúpula do sultão, fosse receber um outro chefe de estado, um imperador, ou um rei, ou algo do tipo, ou sei lá, quem trabalhasse para essa galera aí. Os diplomatas daquela época. Era muito comum que esses homens se reunissem em salas com o narguile, com a xixa. E por isso se tornou um símbolo de hospitalidade e também de nobreza, de cultura, pois afinal de contas, ali naquela mesa você tinha homens muito importantes, intelectuais, líderes, governantes. Então, se aquelas pessoas estavam fumando, o que normalmente a massa faz? Tenta imitar o que a minoria rica está fazendo. Assim como hoje em dia a gente tem um monte de assalariado fingindo ser rico porque está usando quiet luxury, nós já temos os ricos de verdade que perceberam que o assalariado está copiando a estética que as avós e as mães e as tias usavam, e agora esses novos ricos, esses ricos antigos, na verdade, né, estão se vestindo de forma a não serem mais quiet luxury, estão usando roupas que para o povo ainda não é acessível. Então é sempre assim, é sempre o povo imitando o que a elite está fazendo. E com o cigarro não foi diferente. Então, durante os anos de 50, 60, 70, fumava-se muito na televisão. A gente tem aquela Old Hollywood lá nos Estados Unidos, né? Figuras emblemáticas, aquelas mulheres lindas e glamurosas dos antigos filmes que fumavam aqueles cigarros com aquelas ponteiras gigantes. Isso também aconteceu aqui, dadas as devidas proporções, não é? E ainda hoje continua. É por isso que, aqui vão alguns pontos, meninas que moram na Turquia vão concordar comigo. O homem turco parece muito velho. Não de uma forma feia, não tô falando que eles são velhos, caídos, carcomidos. Alguns são. Mas por conta desse consumo de tabaco numa idade tão jovem, muitos deles acabam tendo um envelhecimento precoce da pele. Isso são questões biológicas, a gente sabe. O uso de certa substância faz com que o seu corpo comece a se degradar e o envelhecimento precoce é uma dessas questões. Além, óbvio, das manchas nos dentes e os claros problemas de pulmão, de tudo que você pode ter caso você fume. Eu, graças a Deus, já parei de fumar há muitos anos. Antes de eu casar, eu parei de fumar. E naquela época, o senhor, meu ex-marido, que aparecia aqui de vez em quando no meu antigo canal, ele fumava quando a gente se conheceu. E nós só começamos a namorar depois que ele largou completamente. E quando nós nos casamos, eu botei uma condição muito clara dentro da minha casa, que era, nós tínhamos 2 sacadas, 2 varandas na casa. Mesmo assim, eu não permitia que ele fumasse na varanda. Se ele quisesse fumar, ele tinha que descer lá embaixo, no prédio, no jardim do prédio, e fumar lá embaixo. Isso funcionou durante, sei lá, 1 mês. Depois ele começou a ter muita preguiça de ter que sair de casa para ir fumar lá no jardim do prédio e acabou parando também. Mas eu percebo que a maioria das pessoas não leva isso a sério. O cigarro, apesar de ser uma das coisas mais caras para você comprar, um dos vícios mais caros para você ter aqui na Turquia, é uma indústria silenciosa, não precisa de propaganda. Inclusive, existe muita propaganda contra. Os maços de cigarro aqui vêm com fotos horrorosas. Eu não sei se é assim no Brasil, porque na época que eu fumava no Brasil não tinha isso. O maço do cigarro vinha com a marca do cigarro, com o logo do cigarro. Mas hoje em dia aqui na Turquia, e desde que eu me mudei pra cá, é foto de pulmão preto, é foto de feto que foi expelido, é foto de gente sem aglote, sem pedaços do rosto, e entre outras coisas. Mas mesmo com tudo isso, mesmo o cigarro sendo algo comum aqui, nada me preparou, e eu tenho mais de 10 anos de Turquia, nada nunca me preparou para a cena que eu vi no ano passado. Eu fui num jantar
numa casa de uma pessoa que eu não conhecia, em Cáceres, fui acompanhar, né, um grupo de amigos, e era um jantar de final de ano entre amigos. Então, esses meus amigos eram amigos dessas outras pessoas desde a infância, desde que eles estavam na primeira, na segunda série do ensino fundamental. Então, eram muitas pessoas que já se conheciam, na sua grande maioria meninos, né, os caras que estudaram juntos, e com o passar do tempo foram se casando, e aí as esposas foram se tornando amigas umas das outras, porque, enfim, né, sempre juntos. Aqui também existe aquela coisa de homens para um lado, mulheres para o outro. Nem sempre, mas principalmente na cidade de Cáceres, que é conservadora, isso acontece bastante. Então, todos os homens estão lá na sala, as meninas resolveram se reunir num outro lugar, na varanda, para conversar. E como uma menina, né, elas me convidaram para ir com elas. Eu juro para vocês, eu não estou brincando, 2025, uma mulher grávida com barrigão e uma outra grávida de 2 meses, sem nenhuma barriga ainda, só fiquei sabendo porque elas ambas estavam conversando sobre a gravidez, as duas fumando lá fora, sentadas. Uma com uma barrigona, fumando, e a outra com 2 meses de gravidez, fumando. E isso, para todas as outras mulheres, parecia uma situação tão normal que eu fiquei constrangida de perguntar ou de falar alguma coisa. Por quê? Sendo uma pessoa que acredita muito na ciência e que sabe muito bem o que pode acontecer com uma criança gerada por uma mãe fumante, seja num fim de uma gestação, que, se bem que eu acredito que aquela mulher fumou a gestação dela inteira. Antes da gestação ela fumava, e agora no fim ela fuma também. E a outra, que é uma recém-grávida, ainda está naquele período ali que a gente considera de risco, né, que é antes dos 3 meses, eu acho, as duas fumando. E todo mundo considerando isso super normal. Os maridos não reclamaram em nenhum momento, elas não falaram nada, e eu só conseguia pensar assim, gente, se eu visse alguma amiga minha fumando, grávida, eu acho que eu tomava o cigarro da mão dela, eu chamava uma clínica psiquiátrica para internar, eu gravava a cara da dita cuja e expunha na internet, eu iria ameaçar de expor na internet caso ela não parasse, porque assim, você querer cagar com o seu próprio corpo é uma coisa, agora você tá fazendo isso com o seu filho, não entrou na minha cabeça, como eu disse, mesmo conhecendo toda essa fama, todo esse contexto aqui da Turquia, do tabagismo, eu nunca, jamais, na história da minha vida, achei que eu ia ver uma grávida fumando. Em um ambiente cheio de outras pessoas, não estamos falando de gente ignorante, ali naquela rodinha comigo a gente tinha uma menina que trabalha com comércio exterior, que trabalha com ferrovia, importa e exporta coisas aqui na Turquia, a outra gerente de um banco. E essa menina que estava fumando, pasmem, professora de pilates. Porque assim, gente, essa é uma coisa também engraçadíssima, que é engraçada assim, trágica, né? Cômica, porém terrível. Não acho isso engraçado, hahaha. É engraçado tipo, meu Deus, se eu não rir eu vou chorar. Na academia, a maioria dos homens fuma. Eu não estou brincando. Quantas e quantas vezes eu já não cheguei na academia para fazer o meu treino e os rapazes estão lá fora fumando. Eles terminam o treino e vão fumar. Ou eles fumam e aí vão treinar. Não faz... É aquela história do equilíbrio, mas não faz o menor sentido. Inclusive, a Turquia é o único país que eu conheço, ou pelo menos a minha academia, se bem que eu já vi isso em várias academias, né? Onde você tem uma academia e no lado de fora normalmente tem mesas para o pessoal tomar café, etc. E tem cinzeiro. Isso é uma coisa que você vai encontrar em tudo quanto é lugar aqui na Turquia, é cinzeiro em mesa. E isso já é um grande demonstrativo do quanto as pessoas estão acostumadas a fumar. E mesmo no Brasil, em lugares abertos, pelo menos na minha cidade sempre foi assim, é proibido você fumar. Você pode estar num bar, na rua, na calçada, você não pode acender o seu cigarro. Na minha cidade, pelo menos, o dono, o garçom, etc., vinha reclamar. Se você quisesse fumar, você tinha que ir lá pro meio da rua, igual um excluído lá na casa do caramba para você fumar longe de todo mundo, porque é incômodo e porque a maioria das pessoas não fuma. Eu vi, inclusive, eu tô ficando sem hora já. Eu vi um vídeo da Marcela Carrasco, que é uma youtuber que eu gosto muito, ela é maravilhosa, e ela fez esse vídeo falando sobre o cigarro estar voltando à moda. No Brasil, nos Estados Unidos, que as pessoas estão voltando a essa moda do cigarro, do heroin chic, de você ter essa coisa meio largada e tal. E eu comecei a refletir sobre isso, porque uma coisa é algo que faz mal estar voltando à moda por conta de uma estética. Outra coisa é algo nunca ter saído de moda. E o cigarro
nunca saiu de moda aqui na Turquia. Então, sim, você pode muito se incomodar com isso. Eu não tenho tanto esse incômodo hoje em dia. No meu escritório, todo mundo fuma, tá? As únicas pessoas que não fumam no meu escritório somos eu e a minha mãe. Agora, todos os funcionários, absolutamente todos, inclusive o nosso sócio, fumam. Nosso sócio fuma dentro da sala dele. Eu não reclamo porque a sala é dele, fica lá do outro lado do escritório, eu não tenho nada a ver com isso. Eu também não sinto cheiro, porque a minha sala também tá ele para um lado e a minha sala para o outro. Mas eles todos fumam dentro de carro. Quando a gente começou a trabalhar com brasileiros, foi um grande ajuste que tivemos que fazer com as pessoas sobre fumar perto do cliente, porque isso não existe. Então, os nossos profissionais são treinados para isso, para entenderem que o direito deles acaba quando começa o limite ali do que é o serviço, do que é o profissional e do que os meus clientes esperam. Então, os nossos motoristas, os nossos guias, hoje em dia, até os que fumam, eles sabem que do começo ao final do serviço não existe pausa para cigarro. Eles não podem fumar. Mas tem muita gente que não é assim. Então, sim, você vai sentir cheiro de cigarro dentro do metrô. Você vai sentir cheiro de cigarro dentro de ônibus, às vezes vindo até do próprio motorista. Você vai ver muita senhora de cabeça fechada, tá bom? Muçulmana, de véu, fumando, que é uma coisa que não pode. O Islã prega que você não pode deturpar o seu corpo, você não pode prejudicar a sua própria saúde de forma voluntária. Então, beber bebida alcoólica e fumar são coisas proibidas, você não pode estar fazendo. Mas você vai ver muita turca, que é muçulmana, que se cobre, né, que usa o véu e fuma aqui na Turquia. Que é assim, de uma dualidade, vamos falar, né, a palavra para não ser ofensiva, incrível. Eu, particularmente, parei de fumar depois de uma situação que aconteceu comigo, que eu fiquei muito doente mesmo, e já faz anos, acho que eu fumei o meu último cigarro da minha vida em 2016, por aí, e desde então não fumei mais. Tive uma pequena recaída no meu pós-divórcio, por motivos de, gente, todo mundo fica doido um pouco, uma vez na vida, e em seguida também já cortei. O meu estilo de vida não casa com isso. Eu faço exercício físico, eu gosto de acordar cedo, eu sou uma pessoa que tem problema respiratório já, eu tô sempre fazendo tratamento de rinite, sinusite, etc. Então, pra mim, estar perto de quem fuma ou até fumar seria uma grande estupidez. São coisas que eu não aceito. Eu acho que esse seria um grande deal breaker pra mim. Se eu estivesse num relacionamento, seria a pessoa fumar. Ou ela largaria o cigarro, ou ela me largaria. Então, sim, isso pode te incomodar se você vier pra cá. Lugares abertos, lugares fechados, balada, restaurante, pátio de hotel. Você vai sentir cheiro de cigarro em algum momento. Eles fumam muito, os dentes da maioria das pessoas são bem prejudicados por conta disso, por conta desse uso excessivo de tabaco. Além de que aqui, dente não é visto como uma questão estética. Até pouco tempo atrás, existiam poucos dentistas muito bons, assim, em cuidar dos dentes naturais. Aqui eles fazem muito aquela lente, eles gostam muito de botar lente no dente do povo. Agora, cuidar do dente natural, que é o que eu acho muito mais bonito, e eu acredito que é o futuro, né? Não sei se vocês sabem aquela teoria da sobrancelha. Quem tinha aquela sobrancelha de palhaço, aquele arqueado, assim, se arrependeu depois. E hoje em dia tá na moda a sobrancelha mais grossa. Então, assim como eu acho que a gente não deve mexer na estrutura, né, assim, do nosso rosto, tipo a sobrancelha, eu também acho que você não deve mexer no seu dente. Se você tem dentes bonitos e naturais e funcionais, deixe seus dentes quietinhos aí, que esse negócio de baby shark, de botar lente, talvez não é a melhor coisa. Eu não gosto muito do aspecto. Se um dia eu precisar fazer, sei lá, porque a qualidade dos meus dentes naturais não tá das melhores, eu faria. Mas eu gastei anos da minha vida de aparelho. Eu tive muito conteúdo gravado aqui de aparelho. Então eu não faria. Mas os turcos não têm esse pensamento. Inclusive, quando eu fui colocar aparelho aqui na Turquia, foi um grande choque, porque as pessoas falaram, mas por quê? Você tem os dentes, por que você vai fazer isso? Tipo, eu sei que eu tenho, eu quero alinhar, mas para eles essa estética meio que é desnecessária. Então imagine que, para um povo que fuma muito, fazer canal, dente que quebra, cárie, mancha, tártaro, sem contar os dentistas que acreditam, os dentistas raiz aqui, que para eles tratar dente é arrancar, né? Aí as pessoas aqui ficam com uns buracos, assim, na boca, que é difícil. Não é nem um pouco o padrão que a gente tá acostumado no Brasil. Então, sim, queridas, a próxima vez que vocês olharem um grande galã de novela, pense aí que ele pode ser, sim, uma boquinha de cinzeiro. Existe essa grande possibilidade, pois turco. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês têm mais dúvidas culturais, deixem aqui. Falem também o que vocês estão achando desse formato organic, no qual eu sento e eu falo, e é isso, e não tem cortes. Eu tô falando há 19 minutos e 30 segundos. Deixem aqui, um beijo, e a gente se vê então no próximo vídeo, e tchau!